Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal DBQ, Palavra de Vida para você, amém? Eu sou o professor Edson e hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem como tema a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando o livro de Jó, 42 capítulos dividido em 13 aulas. E a revista que nós estamos estudando, o tema dela é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Lições do sofrimento e da restauração de Jó. Desde já, eu quero dizer a você que a paz de Cristo invada a tua casa, a tua vida e todo o seu ser. Amém? Que Deus esteja presente nessas poucas palavras que nós iremos aqui trazer aos irmãos. Lembrando que nós sempre procuramos trazer aulas claras, aulas objetivas e aulas com aplicações na nossa vida cotidiana. Amém? Nós temos então, irmãos, como texto áureo da nossa lição de número 7. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Esse texto está lá em Jó, capítulo 4, versículo 7 e versículo de número 8. A nossa verdade prática vem dizendo: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Irmãos, quando eu estava estudando essa lição, eu perguntei a Deus, falei: Senhor, mas existe pecado oculto para o Senhor, para Deus? E Deus me levou um texto, irmãos, lá em Salmo de número 139, do verso 1 ao 4, que diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Irmão, o Espírito Santo falou ao meu coração e humildemente eu quero trazer essa palavra a você. Para o nosso Deus não há nada em oculto que não há de ser revelado. Ou seja, pode estar em oculto ao homem, aos homens, seu pastor, ao seu líder, ao obreiro, à sua esposa, ao seu esposo, ao seu pai, à sua mãe. Mas para Deus não há nada oculto. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E aqui, irmãos, também nós, de uma maneira muito sucinta, podemos dizer que o pecado é errar o alvo. Lógico que tem uma explicação por trás disso, mas não veio o caso no momento. Quero dizer aos irmãos que se pecado é errar o alvo e o nosso alvo é Jesus Cristo, então, irmãos, nós podemos entender que quando nós pecamos, nós estamos nos distanciando, errando, o alvo, que é Jesus Cristo. Ou seja, pecado, irmãos, de uma forma muito resumida, é tudo aquilo que nos separa de Deus. E aí eu fico olhando hoje, fico vendo hoje, pessoas que estão fazendo algo e que sabem que estão ferindo a palavra do Senhor, sabem que estão ferindo a obediência que a Bíblia nos pede. E essas pessoas falam assim: será que é pecado? Mas está escrito isso na Bíblia onde? E eu fico orando a Deus e pedindo misericórdia para que Deus me traga esse entendimento, que pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Talvez para você o meu andar, o meu falar, o meu agir, o meu olhar, o meu sentir seja pecado. E talvez, para mim, o teu costume, as tuas companhias, o teu amor excessivo, vamos dizer assim, pelo teu carro, a esposa bateu a porta do carro, nossa, sua geladeira é branca. Um exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, irmãos, nós temos que ter a palavra do Senhor como manual de conduta, fé e conduta para a nossa vida. Se aquilo que você
está vivendo, está fazendo, está vendo, está ouvindo, está te afastando de Deus, né? Mesmo que no oculto para os homens, Deus está vendo. Eu costumo brincar dizendo assim, olha, Deus viu isso aí, hein? Mas assim, de uma maneira, né, não acusadora, de uma maneira assim, para mim mesmo, tipo, eu faço algo que eu vi que naquela hora ali, uma brincadeira, uma palavra, algo que no momento saiu, mas que depois o Espírito Santo vem, toca os nossos corações, né? E aí você pensa, para e fala, ô Senhor, se eu ofendi, se eu magoei, me perdoa. E também, irmãos, ir até a pessoa e falar, olha, se eu fui mal educado, se eu fui grosso, se você não gostou do que eu falei, me perdoe, em Cristo Jesus me perdoe. Afinal, irmãos, nós iremos morar no mesmo céu. Amém? Então, caminhando aqui para a nossa leitura bíblica em classe, nós temos Jó capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Temos também Jó capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. E temos também Jó capítulo 25, do verso 1 ao verso 6. Lembrando que esta leitura bíblica em classe, eu recomendo aos irmãos que o façam, porque durante a lição nós trazemos alguns versículos bíblicos desta leitura, mas não dá tempo na nossa aula, né? Que eu já disse aos irmãos, uma aula clara, uma aula prática, uma aula objetiva, de lermos todos os capítulos do 8 ao 25. Então, para uma profundidade maior, né, que é toda ali a trajetória deste segundo amigo de Jó, que iremos tratar hoje, né, o Bildade, para entendermos todo este contexto de uma maneira mais clara, eu recomendo aos irmãos que estejam fazendo a leitura, não somente, né, do capítulo 8 ao 25, mas de todo o livro de Jó. Agora, especificamente, nessa aula, nós iremos tratar aqui destes capítulos. O nosso objetivo geral, irmãos, mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Nós também temos, para cada tópico estudado, o seu objetivo específico. Então, caminhando para a nossa parte de introdução da aula, o problema de Jó não era o pecado oculto. Embora seu amigo Bildade o acusasse, ele estava certo de que não havia nada a se esconder. Então aqui, irmãos, nesta lição nós vamos ver o que? A teologia segundo o segundo amigo ali de Jó, Bildade. Amém? Também vamos ver que segundo este amigo aí de Jó, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, ele está muito longe do mortal, ou seja, de nós. Só que, para cada argumento de Bildade, Jó tem uma contraposição. E são essas contraposições que nós iremos estudar na aula de hoje. Amém? Caminhando então para o tópico de número 1, que diz: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Para este tópico, nós temos o objetivo específico, que é destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Amém? Então, como primeiro subtópico, nós temos Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, que nós podemos estudar ali no início do capítulo 8, como eu disse aos irmãos ali do verso 1 ao verso 22, vem dizendo que possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. Vamos entender. As ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Ou seja, tanto Elifaz, que nós estudamos na lição de número 6, e já está postado no meu canal, e também no grupão da igreja, do Evangelho Quadrangular, ao qual nós estamos congregando ali na Vila do Aeroporto. Quero aqui deixar um abraço ao meu pastor Ponciano, e toda a equipe ali da escola dominical, a irmã Elaine e os demais professores. Todas as outras lições anteriores estão no canal, como eu disse aos irmãos aqui. Entendendo esse contexto, tanto Elifaz quanto Bildade vem dizer que se Jó estava certo, Deus estava errado. Por quê? Porque pode Deus punir o justo? Né? Pode Deus punir alguém que não
está em pecado? Essa era a lógica de pensamento de Bildade. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Olha só, os filhos de Jó foram mortos porque eles eram maus. Está lá no capítulo 8, no verso 4 da nossa leitura bíblica em casa. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Lá no verso de número 5, vem dizendo, Jó capítulo, vamos dar uma olhadinha aqui, Jó capítulo de número 8, no verso de número 5, a palavra do Senhor vem dizendo que, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedides misericórdia, olha só, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, Bildade está dizendo, Jó, você tem algum pecado aí, Jó, oculto, algum pecado aí que só você sabe, mas que Deus viu. E se você voltar a buscar ele de madrugada, se você voltar a buscar a misericórdia dele, olha só então, certamente ele, Deus, se despertará novamente por ti e restaurará a tua morada de justiça. E esse é o contexto que Bildade estava dizendo. Porém, eu já quero dizer aos irmãos, o ponto central da nossa aula de hoje é: quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. E já expliquei aos irmãos, no humilde pensamento meu, que para Deus não há pecado oculto. Deus sabe tudo, todas as coisas. Pode estar escondido ao homem. E no caso de Jó, nós já vemos aqui, estudamos a palavra do Senhor e sabemos que não havia pecado ali. Amém? De Jó, no caso. Então, irmãos, caminhando para o subtópico de número 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incorreta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. E aí ainda vem dizendo assim, que Bildade, que para Bildade, não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Nós sabemos que é exatamente ao contrário, que a graça e a misericórdia de Deus é que flui dele para a nossa vida, e que de nós mesmos nós não somos merecedores e não temos mérito nenhum em alcançar, em ter sido, melhor dizendo, alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. A Bíblia vai dizer que nós temos que nos achegar a Deus, diante do trono dele, para que no tempo oportuno ele nos ajude e haja de misericórdia da nossa vida. E esse texto está lá em Hebreus. Amém? Então, no subtópico de número 3, que complementa o número 2, diz assim, a imperfeição humana. Diante da esfera, melhor dizendo, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, como se justificaria o homem para com Deus? Está lá no capítulo 9, no verso de número 2. Se Bildade estava falando ali corretamente até da onipotência, da onipresença, do Deus Todo-Poderoso, Jó pergunta para ele, como se justificaria o homem para com Deus então? E aí nós vamos entender aqui, ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Ainda no capítulo 9, verso 30 e 31 de Jó. Jó dizendo, por mais esforço que eu faça, nem que eu lavasse a minha roupa, aqui ele diz aqui, na água da neve, mesmo assim, diante de Deus, eu ainda seria pecador, eu ainda seria humano, eu ainda seria falho. É nesse contexto que Jó estava ali
como nós dissemos aqui, se contrapondo à teologia de Bildade. Então aqui, irmãos, eu quero fazer a síntese deste primeiro tópico, dizendo aos irmãos que Deus é justo e reto e o ser humano é imperfeito. E ainda gostaria de dizer aqui que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. E esse era o caso de Jó. Às vezes, irmãos, nós somos provados para sermos aprovados. Às vezes nós passamos um sofrimento momentâneo para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus me toca agora o coração em te dizer, já disse em outras aulas, né? Às vezes vem uma prova, vem uma luta, vem uma peleja, vem uma circunstância adversa na nossa vida e a gente já sai aí blasfemando, falando contra Deus. Misericórdia, irmãos. Vamos confiar e esperar no Senhor, porque do mesmo jeito que Jó estava ali sendo provado, né, passando todo esse sofrimento ali, depois o nome do Senhor no final dessa prova toda foi glorificado. Nós estamos entendendo todo esse contexto aqui de pecado explícito ou pecado oculto, como é o caso da aula de hoje, para dizer aos irmãos, nem sempre, né? Lembro agora que em uma das aulas anteriores aí, quando Jó perdeu todos os bens, eu disse aos irmãos que nem toda perda material, perda financeira é prova maligna, às vezes é má administração nossa mesmo. E do mesmo jeito aqui agora, né, nós entendemos pela palavra do Senhor que aquele sofrimento de Jó não era porque ele tinha nenhum pecado oculto. Então, como síntese desse tópico, quero deixar esta palavra aos irmãos, né? Nem sempre o sofrimento que você está vendo em outra pessoa é fruto de um pecado que está encoberto ali. Já disse aos irmãos, para Deus não há nada encoberto, amém? Caminhando então para o tópico de número 2, que tem como tema o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Este tópico de número 2 também tem o seu objetivo, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Irmãos, moralidade religiosa. Meu Deus, como isso é perigoso e como isso tem adentrado, não vou dizer, irmãos, para dentro das igrejas. Quem sou eu? Não. Como isso tem adentrado para dentro das nossas vidas. Essa tal dessa moralidade religiosa. Eu vou fazer porque todo mundo faz. Ou eu não vou fazer porque ninguém faz. Quando a gente cria, irmãos, pontos de extremos, 8 ou 80, né? Isso é muito perigoso. E nós vamos ver aqui neste tópico de número 2, que Bildade estava ali defendendo essa tal dessa moralidade. Olha só o que diz o primeiro subtópico. Moralismo por tradição. Bildade não havia nada de errado em dizer, quando ele fala ali que a defesa divina, quando ele faz uma defesa divina, ele não estava errado nessa parte. Porém, ele acreditou estar correto quando defender a moralidade de seus dias. Para Bildade, né, o moralismo era um fundamento de tradição. Lá no capítulo 18, do verso 1 ao verso 21, os irmãos podem encontrar este relato aqui. Bildade ali, ele vai dizer o quê? Que a moral ética, né, daquela época ali, ela pregava, ela redigia o quê? Que quem era justo, quem estava reto diante de Deus, quem não estava com pecado diante de Deus, não sofria, não padecia. E se Jó estava passando toda aquela labuta, era porque ele estava com algum pecado, mesmo que ele não soubesse que pecado era esse, mas ele tinha que pedir perdão para Deus, porque ele estava em algum pecado ali, mesmo que oculto para ele mesmo, para que Deus pudesse tirar ele ali daquele sofrimento. Então isso era o que Bildade ali estava defendendo. O segundo subtópico vem dizendo a subversão da ordem moral.
Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Para Bildade, o universo é controlado por leis morais inflexíveis, e ao quebrá-las, Jó estava sofrendo as consequências. Então, já ficou bem claro aos irmãos que Bildade defendia a moralidade religiosa. E ainda nós podemos entender aqui, que ele vem dizendo assim, lá no capítulo de número 18, no verso de número 16, vamos dar uma lidinha, capítulo de número 18 do livro de Jó, no verso de número 16, Bildade vem dizendo, por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. Vamos entender o contexto aqui. Ele diz assim, que para ele era como uma grande árvore que já não tinha vida. Então, por baixo ali, as raízes, né, já estavam ali secas. Iriam secar mais cedo ou mais tarde. E por cima, secando as raízes, o que ia acontecer? Os seus ramos seriam cortados. Ele estava dizendo para Jó, mais cedo ou mais tarde, o que você está aí usando como fundação, fundamento para me contrapor, vai secar, vai cair por terra. E aí nós vamos cortar os seus braços, os seus ramos, e você vai ver que você estava aí em algum tipo de pecado. Alguma coisa estava te afastando de Deus para você estar nesse sofrimento. E nós já dizemos aos irmãos aqui, e voltamos a dizer, um dos versículos mais lindos aqui, né, no verso 25 ainda, do capítulo de número 18, melhor dizendo, irmãos, no verso 25 do capítulo de número 19, verso 25, olha em quem Jó vai buscar socorro, porque eu sei, oh meu Deus, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que Jó estava falando para ele ali? Ô Bildade, tudo que você está me falando aí, eu sei que não tem base, não tem fundamento sobre a minha vida. Eu sei disso. E eu vou buscar o socorro e a ajuda em Deus. Aqui, irmãos, essa palavra redentor aqui significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer, né, a sua própria defesa. E Jó estava dizendo ali nesse contexto, meu Deus vai me defender. Mesmo se você não está aceitando o que eu estou te falando em defesa própria, em defesa minha, meu Deus, ele vai entrar para me defender. Você recebe essa palavra? Deus vai entrar nesta causa, neste sofrimento, para nos defender, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará, né, em meu favor. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Caminhando então para a síntese desse tópico, onde nós vimos aqui essa tal da moralidade por tradição, vimos também que a subversão, né, da ordem moral. Neste tópico nós vimos também que contemplando ali a cruz, como citei aqui aos irmãos, onde Jó fala, né, que ele sabe que o Redentor dele vive como nós sabemos. Então aqui, irmãos, não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia nenhum pecado moral nele. Amém, irmãos? Jó tinha convicção que a vida dele era transparente diante de Deus. Caminhando então para o tópico de número 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus. O objetivo deste tópico de número 3 é esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Ou seja, como nós dissemos lá no início da nossa aula de hoje, para Bildade, Deus melhor dizendo, todo-poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Ele não estava errado
em afirmar estes atributos de Deus. Porém, a segunda parte da defesa dele, da teologia dele, que por ser tão poderoso, Deus era afastado, não ligava, vamos dizer assim, para os mortais, para o que era mortal. E isso a gente sabe que não tem embasamento bíblico. Então aqui, irmãos, neste primeiro subtópico, né, do tópico de número 3, vem dizendo a grandeza de Deus. O terceiro discurso de humildade é feito para exaltar Deus e rebaixar a Jó. Agora a gente já está lá no capítulo de número 25, do verso 1 ao 6. Nesse capítulo de número 25, irmãos, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Logo no verso 2, ele já vai falar isso. Por isso, não há nada de errado quando a humildade defende a majestade do Altíssimo. Como eu disse aos irmãos, estava totalmente certo. O problema é o quê? Que o Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. As ideias de humildade se antecipam àquela defendida há milênio pelos chamados aí deísmos. Que isso? Esse deísmo aí eram aquelas pessoas lá do século XVIII que diziam que Deus criou o mundo, mas que se afastou, né, se ausentou dele. E isso não tem base bíblica. Segundo subtópico, onipotente, mas não ausente. Aqui, irmãos, o conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? É uma pergunta. E aqui vem dizendo, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. A Bíblia vai dizer que Deus é amor, né? E aí nós conhecemos, né, o textório da Bíblia que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, Deus é amor. E aqui, ó, ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano. Ele nos disciplina porque ele nos ama. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Olha só, Hebreus 12:6 vem dizer que Deus, ele disciplina, ele corrige aquele a quem ama. Amém? Receba essa palavra em nome de Deus. O Deus, nosso Deus, é glorioso, gracioso. Então, irmãos, Deus é todo poderoso e não é somente uma força, né, como o pessoal diz aí, mas também, além de ser poderoso, Deus é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Eu ouço algumas pessoas dizendo aí, quando estão no sufoco aí, de buscar uma energia, de fazer uma corrente positiva, né, de que crê em uma força interior. Irmãos, isso não tem base bíblica. A Bíblia diz que Deus é o Criador e nós somos a criatura, né? Eu vou buscar força na mãe natureza, vou buscar força na mãe terra. Algumas coisas que a gente ouve, irmãos, que não assim com menosprezo, estou dizendo isso para que nós possamos cada vez mais divulgar a palavra do Senhor, né? Falar da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem muita gente ainda sem essa verdade, sem esse manual de Bíblia, perdido nos conceitos, né, nos ditados mundanos. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida e que nós possamos divulgar a sua palavra e o seu evangelho. Caminhando aqui então para a síntese deste tópico de número 3, onde nós vimos aqui o primeiro subtópico tratou da grandeza de Deus, o segundo da onipotência, né? Onipotente, ou seja, presente em todos os lugares e o tempo todo de Deus, e ele nunca está ausente. Olha que palavra forte, irmãos. Também falamos um pouquinho aqui que nosso Deus, né, ele nos disciplina, nos corrige, porque ele nos ama. E como acontece essa disciplina? Bom, agora Deus me toca o coração em dizer, irmãos, às vezes nós estamos num culto e o pastor está levando uma palavra e aí a gente está no banco, né, orando, pensando assim, nossa, fulano ou fulana tinha que estar aqui para ouvir essa palavra.
Nossa, essa palavra é para o fulano. Essa palavra é a cara da fulana. Não, irmãos. A palavra é para quem está ali ouvindo. A palavra é para quem está sendo corrigido. E Deus usa, irmãos, o seu pastor, o seu líder, para poder te orientar. Por quê? Porque eles buscam a direção do Espírito Santo de Deus. Assim como nós não devemos também só esperar no nosso pastor, no nosso líder, para pedir a direção de Deus e estar agindo de forma justa e reta diante de Deus. Então aqui, ó, nesta síntese, Bildade defende a majestade de Deus. Até aí, beleza. Até aí, tudo bem. Mas ele reforça o distanciamento dele, de Deus, do ser humano. Irmãos, o que Deus mais ama é quando nós nos humilhamos diante dele e buscamos a sua presença. Olha o que diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, né, e sararei a sua terra. Posso ter pulado alguma partezinha, mas o contexto é esse. Um verso muito lindo, né, da parte do nosso Deus. Irmãos, eu vou até fazer menção desse verso. Deus colocou no meu coração agora, irmãos. E o que eu acho gostoso é que às vezes a gente estuda a semana inteira. E quando a gente traz a aula para os irmãos, Deus sempre reserva uma palavrinha, né, da parte dele. Olha o que diz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória seja dada ao nome do nosso Deus. Caminhando então para a conclusão da nossa aula de hoje. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó. Isso ficou claro durante a nossa lição de hoje. E por isso atribui o seu sofrimento à existência de um pecado aí, no caso, né, pecado oculto. E nós aprendemos como ponto central da nossa lição de hoje que nem sempre quando há sofrimento existe um pecado oculto. Nem sempre. Quem falará melhor ao vosso coração é o Espírito Santo de Deus. Lembrando que o nosso acusador é o inimigo de nossas almas, não é o Espírito Santo, né? Às vezes a gente ouve algumas coisas e fica até meio preocupado. Ah, o Espírito Santo me acusou disso. A gente até entende o contexto que a pessoa falou, mas biblicamente quem nos acusa dia e noite é o inimigo. O Espírito Santo, ele nos dá a direção, nos dá o entendimento para que nós estejamos sempre fazendo a boa e perfeita vontade e agradável do nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa continuar ministrando ao seu coração. Amém? Se tem sido bênção para a sua vida, divulgue, irmãos, essa aula. O único objetivo que tem este canal é que você possa estar juntamente comigo aprendendo da palavra do Senhor e podendo estar aqui ouvindo algo que vai edificar, que vai trazer vida para você, amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8, que tem como tema a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Aí nós fecharemos os 3 amigos ali de Jó, quanto, né, esse contexto que ele faz, Bildade, e o outro amigo, Zofar. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, de todos quanto Ele vos deu para que esteja ao teu lado. Continue orando por nós e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém?